Boa noite a todos, muito prazer, obrigado pela presença de todos. Me chamo Hélio, como vocês já viram aqui atrás, eu sou da SCAGE. Nós, em parceria com o Emílio, a gente trouxe ele de Santa Catarina para poder apresentar o trabalho dele para vocês, tá? Eu só queria tomar um tempinho bem breve de vocês para poder falar um pouco do meu negócio, é bem breve, e depois ele assume que é a palestra principal, tá bom? A SCAGE é uma empresa que presta o trabalho de despacho aduaneiro, assessoria aduaneira para as empresas que importam e exportam. Tá? Nós temos 14 anos de mercado, esse ano em setembro nós fizemos, e nós atendemos 11 estados do Brasil. E entregando essa solução de comércio exterior para 11 estados. Então nós estamos estabelecidos aqui na cidade de Serquilho há 5 anos, viemos de Sorocaba para cá, e temos encontrado um ambiente muito importante para poder fazer essa atuação do comércio exterior. Por quê? Porque na região, além de não ter um despachante aduaneiro físico para poder atender as empresas, existia muito no passado aqui, as pessoas que vinham prestar esse tipo de serviço faziam uma bagunça, confundiam um monte de coisa, iam embora e deixavam as pessoas aqui da região falando sozinha. Então minha esposa é escatena, é da cidade de Serquilho, a gente resolveu vir para cá e entregar essa solução. Então fico à disposição, se alguém um dia quiser conversar sobre alguma coisa dentro do comércio exterior, estou à disposição de vocês, tá bom? A SCAGE hoje atende 21 classes de produtos dentro dos nossos clientes. Hoje, no ano de 2025, a gente está com clientes ativos em importação na casa de 70 clientes, tá? E é isso aí, eu queria agradecer vocês, ficar à disposição. Se alguém precisar de alguma coisa dentro do comércio exterior da nossa região, eu estou à disposição para poder ajudá-los e atendê-los, tá bom? Eu queria chamar o Dr. Emílio aqui com a gente. Dr. Emílio, para a gente é uma satisfação poder trazê-lo, né? Uma pessoa com tanto conhecimento, gabarito, tem muita influência em Santa Catarina, nas empresas, com várias empresas lá. E eu tenho certeza que ele pode agregar muito aqui para a região também, para quem quiser conhecer mais o trabalho dele, porque o conhecimento, ele é uma coisa que agrega sempre muito valor. E a gente poder ter pessoas com conhecimento que facilitem a nossa situação, ele é muito válido, né? Então, quanto que a gente puder usufruir disso, para mim é uma honra, agradeço a presença de todos e a minha parte está concluída. Obrigado a todos. Bom, pessoal, baixinho só consegue ser ouvido se falar alto. Então eu falo bem alto. A palestra terá que ser a mais informal possível e de forma simbólica estou tirando o paletó, tá bom? Para a gente ter momentos bastante informais, tá ok? Então meu nome é Emílio, conforme já está ali na apresentação. Sou de Santa Catarina e eu gostaria de me apresentar, agradecer inicialmente ao senhor prefeito Júnior, né, aos secretários Alex e Mauro, né, e ao Hélio Giostre, que foi quem me trouxe aqui para Tietê, e também o Rogério Santo Urbano. Então, muito obrigado, porque quem produz no mundo, quem gera riqueza são as empresas. E grande parte delas são as empresas familiares. Eu vou mostrar para vocês que elas são altamente eficazes, mas infelizmente de vida muito curta. Raramente chegam à terceira geração. E eu me dediquei a isso porque eu tenho uma história pessoal
bastante ligada à empresa familiar. O meu avô materno foi um homem riquíssimo, dono de 2 hotéis, 7 lojas e uma confecção. A empresa não passou da 2ª geração. Quando eu vi a minha mãe e a minha tia se brigando de puxar cabelo por causa da empresa, eu disse: Floripa não é mais a minha cidade. E eu saí de Floripa e fui para a Alemanha, para não ver o fim da empresa. E a empresa foi ao fundo do poço e fechou. Depois, eu fui casado 40 anos com a filha do seu Urbano, do Arroz Urbano, que são 10 filhos. E entre alemães, a cultura se deixa tudo para os 6 filhos homens e nada para as 4 filhas mulheres, porque elas não vão levar o nome da família para frente. Italiano também é assim, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mesma coisa. As mulheres perdem o nome da família, né? E adquirem o nome do marido, né? Então, o Urbano também teve dificuldade com essa divisão. 6 com tudo e 4 mulheres com nada. Depois contrataram uma consultoria, hoje é uma empresa hiper redonda, em que os 6 tudo decidem 6-0. Não é 4-2 ou 5-1, é 6-0. E as 4 irmãs assistem os 6 irmãos ficarem cada vez mais ricos, para que a família continue unida. Não vale acabar uma família por causa de uma empresa, guarde bem isso. Não vale acabar uma família por causa da empresa. Depois, o meu tio é o Eda WEG. Não sei se vocês sabem, a WEG esse ano se transformou na maior fábrica de motores elétricos do mundo. Não é do Brasil, da América, do mundo. E os 3, Werner, Ego e Geraldo, geraram bilionários, vocês estão sabendo aí na imprensa, quem são os bilionários da WEG. Depois eu vou mostrar para vocês que dos 36 bilionários, só 2 trabalham na empresa. 34 estão lá fora torcendo para que a empresa dê cada vez mais dinheiro, para encher o bolso, é isso que interessa. Depois, o Décio da Silva, que é filho do Egon, do Eda WEG, ele além de ser presidente do conselho, ele tem a Oxford e tem uma cristaleria. Então eu vivo muito próximo do meu primo, uma pessoa sensacional. E eu, até os 39 anos, eu fui executivo do Grupo WEG. E eu tinha um sonho que eu sempre digo, não sei se é sonho ou pesadelo, é ter um negócio próprio. E eu tive coragem de montar um negócio próprio. Aí eu vi que não é fácil. Esse negócio ficou comigo 40 anos até 2023, quando eu passei para minha filha Larissa, que hoje é CEO da empresa, que é essa fábrica aqui dos melhores biscoitos e pães de mel do Brasil, tá? Brincadeira. Hoje vocês vão comer, vão experimentar esse pão de mel maravilhoso, que é uma receita que eu roubei de uma empresa alemã. Roubei de uma empresa alemã, tá? O brasileiro também é desonesto, né? Vamos lá. Bom, então essa vivência o tempo todo da empresa familiar próximo me fez, aos 59 anos de idade, eu tenho 73 hoje, me candidatar a uma bolsa do Banco Europeu para fazer o doutorado na Alemanha nessa área de governança e sucessão empresarial familiar. Passou um perão de 30 e poucos anos e eu de 59. Aí eu fiquei morando na Alemanha e de volta há 4 anos, acabou com o meu casamento, mas eu fiz o doutorado. Eu voltei com o doutorado nessa área de governança e sucessão empresarial familiar. Só que a cultura alemã e italiana tem alguma semelhança, mas é bem diferente da cultura portuguesa. Aí depois eu fiz um pós-doutorado em Portugal, na Universidade de Porto, no mesmo tema, governança e sucessão empresarial familiar. E aí, dali em diante, eu virei consultor nessa área. Mas o que eu gostaria aqui é de quebrar alguns tabus. Primeiro,
Empresa familiar, a gente sempre pensa que é uma pequena ou média empresa. A Volkswagen é empresa familiar, a Porsche é empresa familiar, a Mercedes é familiar, a WEG é familiar. Em que uma, duas ou três famílias têm a maioria do capital. E o resto está aí nas bolsas, está nas fundos e banco e coisa e tal. Mas grande parte das empresas famosas continuam familiares. Não sei se vocês sabem, a Ford, o Henry Ford I, que era um gênio, o Henry Ford II era um idiota, começou a fundar a empresa, o 3 também, mas agora a empresa está no Henry Ford 5 ou 6, ela voltou ao comando da família. Porque não há melhor empresário de uma empresa do que familiar. Porque, como diz lá em Santa Catarina, ele põe o dele na reta, sabe? Sabe aquele negócio? Com essa expressão de botar na reta? Né? Ele está com o dele na reta. Porque o nome dele está em jogo. Se a empresa vai mal, o nome dele fica sujo, fica feio. É diferente de uma empresa que não é familiar, tá? Outra coisa eu queria colocar para vocês, acabar com essa palavra governança corporativa. É governança. Eu vou explicar para vocês o que é governança. É uma coisa óbvia. Mas não me falem corporativa, que parece que tem que ser uma baita empresa para ter uma governança. Eu vou mostrar isso. E, finalmente, uma empresa familiar não é excluir familiares da empresa. Nós tínhamos aqui em Joinville a Carrocerias Nielsen a buscar, que o velho achava que empresa familiar era não ter nenhum filho. Ele tinha 3 filhos engenheiros. Ele não deixou nenhum filho tocar a empresa. Aí deu para executivos que vinham de São Paulo, lá nós ganhávamos 3, 4, 5 mil por mês, vinham de São Paulo ganhando 80, 90, 100, sem nenhum vínculo com o colaborador, com o funcionário. Esses executivos acabaram com a empresa. E os 3 filhos foram para a Colômbia, para o Peru, para a Argentina, e montaram lá buscar e lá está bombando. Então, empresa familiar, empresa profissional, não é arrancar o familiar, é transformar o familiar em alguém que vá colaborar com a empresa. Ele tem que ter vocação e tem que ter competência. Mas não é tirá-lo da empresa. Aquela história também, pelo amor de Deus, agregado, cunhado, se fosse coisa boa, não começava com cu. Esquece isso. Se você tem vocação para o negócio, você tem competência, não interessa se é ou não é familiar. O que é uma família? O que é uma família empresária? O que é uma empresa familiar? Vamos lá, o que é uma família? Olha que coisa incrível, gente. Família vem da palavra servente. O homem procurava a mulher, fecundava 10 vezes para ter o quê? Para ter escravo, para trabalhar na terra dele. Olha, a família é escravidão. É você fecundar a mulher é uma fábrica de empregado para trabalhar na roça. Isso é família. Assim começou a família. Olha que espertamente o homem é, né? Hoje elas mandam em nós, naquele tempo nós mandávamos nela, né? Então família significa você ter servente, né? Depois mudou. Aí tem um conceito sociológico, né? É um grupo social com laços de parentesco, que pode ser consanguíneos ou de alguma forma jurídica, né? Que é o conceito que a família é um conjunto de indivíduos não aparentados, né? Que se unem por afinidade ou vontade. Aqui tem um conceito religioso de família, de um vermelhinho. Eu vi que o pessoal sentou mais do lado esquerdo, que eu estou preocupado. Do lado direito tem menos gente aqui, não sei. É brincadeira. Mas assim, esse conceito do Papa Francisco é bem vermelhinho, mas eu gosto desse conceito aqui, ó. É um grupo de pessoas que convivem com diferenças. Desenvolvem a tolerância e a benevolência, a caridade, o perdão, o respeito, a gratidão e a paciência, e os limites entre direitos e deveres, enfim. Que aprendam a amar, fazendo um ao outro o que quer que o outro lhe faça, sem exigir deles outros a perfeição que não tem. Agora, isso aqui é top. Nós não nascemos onde merecemos. Nós nascemos onde necessitamos evoluir. A família é um grupo de pessoas que nos ajudam a desenvolver. Quanto mais difícil, é que mais você tem que se desenvolver. Quanto é mais fácil, você já está desenvolvido. Mas a família é um grupo importantíssimo para a gente se desenvolver. Você não tem que esquecer isso. Por isso que não vale a pena destruir uma família por causa de uma empresa. A família é eterna, tá? O que é uma família empresária? As questões familiares e de sucessão afetam muito o negócio, né?
as decisões da empresa e familiares, elas se confundem. A satisfação ou insatisfação da família depende muito da ligação entre eles na família e na empresa, mas geralmente existe uma história de valores e sacrifícios, né, que reúne toda a família. E o negócio familiar é a própria identidade da empresa. É muito comum dizer assim, não é o Décio da Silva, é o Décio da Weg. Não é o Vander Weg, é o Vander da Malve. Não é o Emílio da Silva, é o Emílio da Arco-Íris. Porque a gente fica com sobrenome. E quando um filho nosso faz uma burrada final de semana, com droga, ou bate ou mata, em Jaraguá tem uma malharia que fechou praticamente, porque dizia, é o fulano de tal da Romitex. Quer dizer, o cara matou 3 meninas, estava bêbado na estrada, a empresa pagou tudo, pagou assim, sofreu muito, porque o sobrenome de cada familiar é o sobrenome da empresa, não é o nome de família. Então tem muito perigo isso aí. Vamos lá? O que é uma empresa familiar? Olha que coisa incrível, gente. No Brasil, 90% dos empreendimentos são familiares. 70% encerram após a morte do fundador. E apenas 5% chegam à terceira geração. Olha como a empresa familiar é importante. Só lembrando para vocês que dizem que os portugueses chegaram no Brasil em 1500, que é muita mentira, mas vamos lá, 1500, né? Nós ficamos perdidos 34 anos. Aí o governo europeu o governo português teve uma ideia. Vão criar as capitanias hereditárias, dividir o Brasil em famílias hereditárias, em que cada pedaço era comandado por uma família que passava de pai para filho, para neto, bisneto. Olha como se foram espertos de dividir o Brasil em empresas familiares, as capitanias hereditárias. Olha como a empresa familiar é importante. Outra, né? 65% do PIB, né? Quem gera são as empresas familiares. E, olha só, 82% dos gestores das empresas familiares são familiares. Só 18% que é executivo profissional. 82% é um filho, uma nora, um genro, um cunhado. Então, a empresa familiar, ela é eficaz com o familiar na direção. Mas tem que ter vocação e competência. Eu vou mostrar isso para vocês mais adiante. Bom, como é que elas acabam, né? É o obsoletismo, né? Máquina de escrever. Alguém trabalhou com máquina de escrever aqui? Não. A senhora? Senhora não. Quando eu era jovem, o diploma mais importante era o curso da datilografia. Né? Alguém pegou isso, o tempo da datilografia? Não era? Quem não tinha curso da datilografia não tinha carreira. Então, né? Então, máquina de escrever, né? E depois, né? Se lembra do tempo da videolocadora? Você ia alugar lá, né? Quem é que tem videolocadora aqui em Tietê? Ainda não, né? É tudo streaming, né? Tudo streaming, né? Bom, o fato é que há uma importância ímpar em toda a história do capitalismo. 80% até agora da geração de riqueza vem das empresas familiares. Então, tenham orgulho. Se você tem uma empresa familiar, tenham orgulho. Nunca se comparem, a empresa tal não é familiar. A empresa familiar é pujante. Vamos lá? O que é empresa familiar? Agora que é importante. Tu pega a VEG aqui, ó. Os 3 fundadores, as 3 famílias, têm 50% do capital. E eles compram no banco, como é que chama-se, no mercado de ações e coisas, foram comprando, eles têm mais 15%. Ou seja, as 3 famílias, Werner, Ego e Geraldo, a palavra Weg em alemão significa way em inglês. Mein Weg é my way em inglês. Então, as 3 famílias têm 65% do capital. Isso é uma autêntica empresa familiar. Elas detêm o capital. Ela influencia nas diretrizes da gestão estratégica. Sempre o próximo presidente, eles têm uma influência fortíssima das 3 famílias. Não se pega qualquer um no mercado. É prata da casa. É o cara que começa lá embaixo e fica 30 anos lá para entender a cultura, os valores das famílias. O atual que foi o seu Egon, depois foi o Décio, que é filho, aí o Harry,
que é um executivo profissional. Agora o Cuba. O Cuba é da cidade de... Fala-se Presidente Estácio? Epitácio. O Cuba é da cidade de Presidente Estácio. Presidente Epitácio. Presidente Epitácio. Ele foi fazer um estágio na VEG há 24 anos atrás, foi fazer um estágio, e se encantou com a VEG e com Jaraguá do Sul. Jaraguá é uma cidade que fica entre Blumenau e Joinville, no norte do estado, entre Blumenau e Joinville. Que nós temos lá regiões culturais, são alemãs, italianas, ucranianas, húngaros, italiano, e tem uma que não vale nada, que são os portugueses no litoral. Desculpa quem é português, mas para nós portugueses é inferior do que o resto da raça lá. Mas vamos lá. Aí o Cuba, saiu aquele presidente Epitácio, pode fechar isso aí, e ele foi fazer estágio na VEG e se encantou. Aí ele voltou para casa, pai, eu vou me formar e vou morar em Jaraguá, eu vou trabalhar na VEG. Aí diz o pai, que é um japonês, o pai é japonês mesmo, Menisei, Sansei. O pai disse, o que é que um japonês vai fazer no meio de alemão? Vai se arrombar. Não, pai. O senhor é o prefeito? Os parabéns, senhor prefeito. Obrigado aí. É o prefeito mesmo? Não. Desculpa. Pegadinha, né? Pegadinha. Aí o Cuba chegou lá em Jaraguá, se formou, foi lá conhecer uma moça, uma alemã, que já tinha um relacionamento anterior, tinha um filho, adotou aquele filho, mas no recrutamento diz o Cuba assim, perguntaram, o que você tem de sonho na vida? Qual é o teu plano de vida? É ser presidente da VEG. Pois ele, 22 anos depois, ele virou presidente. Mas olha só, um cara de presidente Epitácio, né? O cara foi para lá, ficou 22 anos, foi para a China, ficou 10 anos, e tudo que ele fala, ele lembra o que os fundadores tinham como cultura. É impressionante. O Soego dizia assim, para montar uma empresa, se não tem dinheiro, você empresta. Para você montar uma empresa, se não tem máquina, você compra. Mas, gente, você não compra e você não empresta. Você motiva. Essa frase, esse diretor que aqui de São Paulo fala sempre. Então, é alguém que está impregnado com a cultura das famílias. Então, isso é a empresa familiar. Tem o capital, a gestão estratégica, o diretor, o novo presidente. Como é que ele escolhe o novo presidente? Olha, bom, valores eu já falei. Como é que a parte dos processos sucessórios, como é que funciona? Quem é que vai ser o próximo presidente? Eles fazem 3 pesquisas. Eles fazem entre os executivos da empresa, entre os sucessores, e depois fazem entre os principais ali. Dessa pesquisa, eles vão escolher quem vai ser o presidente. Isso é governança. É envolver todos os participantes do processo. Não é uma coisa de cima para baixo. É uma coisa conjunta. Então, quanto mais você envolver, isso é governança, eu vou falar, quanto mais você envolver o colaborador na empresa familiar, melhor vai funcionar essa tua empresa. Porque no passado, tem aquele negócio, manda quem pode e obedece quem tem juízo, no passado, né? Como é que era o socialismo? Socialismo os czares, os burgueses, tinham conhecimento e dinheiro. E os idiotas aqui embaixo só sabiam mexer na enxada, pá e ancinho, né? Só sabiam bater continência, né? Assim foi o socialismo o tempo todo. Hoje, nós temos colaboradores que têm formação. Visitamos várias empresas aqui na região. É impressionante como há formação hoje entre esse profissional aqui embaixo. Então ele quer ser respeitado também pelo que ele colabora com a empresa, pelo conhecimento. Por exemplo, eu trabalhei na VEG mais ou menos 25 anos. Eu tenho orgulho de tudo que eu fiz na VEG. Então, a VEG me proporcionou encher o bolso, sim. Mas eu tenho orgulho que o meu conhecimento ajudou a VEG a ser também o que é. Eu sou uma gota no oceano, mas eu não sou um zero. É aquele negócio. O patrão, o familiar, ele tem o dinheiro. Esse tem o conhecimento. Esse com o conhecimento, sem um dinheiro desse, ele morre de fome. E esse que tem o dinheiro, tendo alguém com conhecimento, ele vai multiplicar o dinheiro. Então é um troca-troca de igual para igual. O patrão com o dinheiro e o colaborador com o conhecimento. Então ele quer se sentir participante. Hoje fomos lá numa empresa de embalagem. Gente, o fundador, um casal de filhos, e essa moça é uma não familiar. A moça nos mostrou a fábrica, ela só faltava chorar a emoção dela de mostrar a empresa onde ela estava 15 anos. 20 anos. 20 anos.
Quer dizer, alguém que sente o quanto que ela está colaborando para aquela empresa familiar crescer. Então temos que pensar isso, empresa familiar, e que você envolver, onde é que você bolso? Bolso? Tem que envolver, e olhem só quanta empresa que parece que não é familiar, a Gerdau, BR Foods, né? A JBS, a VEG, a Van. Você conhece o velho da Van? Você conhece o velho da Van? Essa empresa hoje fatura aí não sei quantos bilhões, né? E agora ele começou a se lembrar da família, ele está usando agora a família para também fazer a empresa ser mais conhecida. A esposa, os filhos, até agora era só ele, o velho da Van, né? E o cara é feio que é um diabo, né? E agora então botou a mulher e os filhos para ver se mostra o lado mais bonito da família, né? Porque o cara é errado, né? E o Mauro não está aí, né? O Mauro sabe que a Van ganha mais dinheiro com aplicações do que... Não, com o rolo tributário do que com o rolo tributário. Eles usam qualquer entrelinha tributária para ganhar dinheiro naquilo. Então o empresário também tem que pensar isso. Mas não fazer como a Sadia. A Sadia viu que ganhava muito dinheiro com os bancos, né? Começou a largar a produção e só botar dinheiro em branco. Aí as cotações caíram, a Sadia quebrou. A Sadia fechou. É assim, né? Então tem que tomar cuidado. Nós temos que ganhar dinheiro produzindo e ganhar dinheiro aplicando. Mas cuidado, não desvirtuar e ficar só aplicando e esquecer de produzir, né? Vamos lá. Vai lá, Hélio. Passa, isso aí é menos importante. Passa. O que é ser pai empresário? Não precisa passar por tudo já. Eu namorava a filha do seu Urbano. Então, naquele tempo, as moças casavam virgens, né? E a gente só saía com a moça para a praia e tem que levar uma vela junto. É isso? Conhece a história da vela? A vela é a irmã mais nova, né? Então eu saía da VEG para buscar a minha namorada na casa dela, né? Que era dentro do Urbano, porque a minha ex-esposa, ela nunca morou num lugar normal. Ela sempre morou dentro do engenho. Então a cozinha era sala de recepção, era sala de cliente, era o RH, tudo era cozinha. Tinha lá uma chapa enorme, chapa de ferro, né? Fogão a lenha, e tudo era tocado na cozinha. Então ela aprendia as coisas por osmose, quer dizer, de tanto olhar como é que era a coisa, Então ela saiu daquela casa lá dentro do engenho para morar comigo. Mas eu ia buscar ela sexta-feira, saía da VEG, ia buscar, a gente tinha combinado, eu passo aí mais ou menos 6 horas, né? Nós vamos para a praia antes, com a vela junto, para depois o pai e a mãe vir mais tarde para o final de semana passar na praia, né? Mas quantas vezes que eu chegava lá para buscar a minha ex-esposa, minha namorada, e ela dizia, olha, eu não posso ir, porque o pai tem 25 carretas de arroz para receber esse final de semana. Então, eles não vão para a praia. Então, consequentemente, eu não posso ir para a praia. Ou seja, quando você faz parte de uma família empresária, a empresa manda na nossa rotina. A gente não tem hora para começar, não tem hora para terminar. Se você tem lá uma fábrica, tá lá, de repente quebra uma máquina. Tem que chamar o cara na hora, que tem que arrumar, cancela tudo que tem de compromisso. É o contrário de você ser advogado ou médico, você engana para o cliente que tem uma reunião na sexta-feira, ele está na praia já, na sexta-feira está na praia, tem reunião, coisa nenhuma, está cheio, não tem nada, ele engana o cliente, o empresário não dá, vai enganar ele mesmo. Então fazer parte da família empresária é algo à parte, você não é dono de si. Eu tenho reunião para falar sobre conselho de família, a minha filha hoje tem 38 anos, eu fiz uma reunião sobre a empresa, sobre a família e tal, e ela tinha um namorado, você não acredita, gente, terminou a reunião, o cara terminou um namoro com a minha filha, porque ele não ia ter estômago para fazer parte de uma família empresária, que é diferente. Se eu tenho que comprar uma caminhonete nova ou investir numa máquina, eu dou prioridade à máquina e não à caminhonete nova. Pô, mas está caindo os pedaços, eu preciso da máquina. Então, quanto investimento particular que você joga fora porque você tem que investir na empresa. Não é assim? Você, não diga a palavra escravidão, mas você se envolve muito com a necessidade da empresa. Vamos lá, o que é um pai empresário? Vamos lá, Hélio. Sim, ninguém dormindo aí, né? Pelo amor de Deus. Olha só, qualquer pai que é advogado, médico, que não é empresário, ele tem que passar para os filhos valores e princípios e dar escolaridade. No mínimo, hoje em dia, no mínimo. Se o cara é empresário, além de valores e princípios, ele tem que dar uma formação pós-universitária e com contínua atualização. Coitado do filho empresário que termina um curso e para.
Ele tem que sempre estar fazendo alguma coisa, um MBA, um pós-graduação, um curso de extensão. Ele tem que estar sempre se atualizando. O curso superior é pouco para um filho de empresário, porque tudo é muito dinâmico, tudo se moderniza numa velocidade incrível. Então, se você é empresário, tem que pensar sempre na parte universitária. Outra, eu tenho 2 filhos, a minha filha toca a fábrica, depois eu vou mostrar, e o meu filho é diretor da WEG nos Estados Unidos. Então, eles sempre foram bons alunos. Aí no mês de novembro, lá para o dia 15 de novembro, já estavam de férias. E fábrica de biscoito e pão de mel chega final de ano por causa das cestas de Natal. Vocês têm costume de cesta de Natal aqui? Por causa da cesta de Natal, a produção chega a aumentar 8 vezes. Então os meus filhos deixavam de ir para a aula, porque terminou a aula, passou, iam para trabalhar na fábrica. Das 5 da manhã até as 8 da noite. Desde 10, 12 anos, eles fazendo biscoito e pão de mel. Um dia disseram, pai, chega, vê qualquer coisa diferente que a gente já não tem mais para aprender para fazer biscoito e pão de mel. Então vocês vão fazer entrega, vocês vão fazer faturamento, entrega, cobrança, tal. Mas em resumo, filho de empresário tem que ser preparado para liderar. Ele não vai produzir, ele vai liderar alguém que vai produzir para ele. E liderar, gente, aqui tem poucos jovens mesmo assim de 19, 20, hoje está fogo liderar. Porque o jovem hoje, ele quer ser influenciado, ele quer ser convencido, ele não quer ser mandado. Quantos de nós aqui que conhecia a autoridade dos 5 P's, né? Pai, não se discutia, pai, patrão, certo? Policial, não é? Não é assim? Policial, pastor, e tem mais um P aí que eu sempre esqueço. Padre. Professor. A gente não discutia com o professor, não discutia com o pai, não discutia com o policial. Hoje eles são tão cara de pau que discutem até com o policial, na iminência de pegar e levar um tiro ou levar uma abordada ou ser preso. Então os jovens querem ser influenciados. Então está difícil liderar. Está difícil de liderar. Então o jovem hoje tem que ter uma capacidade quase que um estrela para poder conseguir motivar a turma. Né? Por exemplo, lá o Luciano Hang, né? Meu, o que esse homem faz para convencer esse pessoal a trabalhar sábado e domingo, porque jovem para trabalhar sábado e domingo. Nós vimos aqui na fábrica lá, né? Disse, olha, não dá para trabalhar sábado, ninguém quer. Tu pode pagar o dobro. Mas o cara prefere não ganhar o dobro. Como é que pode? Como é que pode? Então hoje a gente tem que pensar, como pai empresário, mãe empresária, valores e princípios, escolaridade pós-universitária e sempre atualização, e ensinar os filhos a liderar. E outra, gerir patrimônio, né? Patrimônio é que nem gelo, na mão separado derrete, né? Vou falar sobre isso aí, a importância de gerir o patrimônio. Porque os homens mais ricos no mundo, as mulheres mais ricas, não são juízes, desembargadores que ganham 85 mil reais por mês, são empresários. E você ganha dinheiro com a empresa e você investe em sala, terreno, imóvel, aplicação, né? Energia alternativa. Então, as pessoas mais ricas do mundo são empresárias. E aí tu tens que ensinar o filho a gerir o patrimônio. E se não, eu falei, dos 36 que estão na WEG, só 2 trabalham, 34 só gerem, mas os caras têm formação para gerir patrimônio, que é uma coisa impressionante. E se não, o patrimônio encolhe. Lá, cada filho ganha 1,5 milhão por semana de dividendos. 1,5 milhão por semana, dá 6 milhões. Porra, se o cara não souber gerir isso aí, tchau. Então, como é diferente de ser pai ou mãe de... E o Roberto Campos, foi um dos maiores ministros da história, diria que, ele disse o seguinte, né? Que entre os vários áreos, visionários, missionários, funcionários, os dínamos de todo o país são verdadeiramente os empresários. Eles é que estão... Poder executivo, legislativo e executivo só gerencia o que vocês geram. Quem gera riqueza é empresário. Não é médico, não é dentista, não é advogado. Eles trabalham para os empresários. Ou não é assim? Então, olha a nossa responsabilidade como empresário familiar. A economia depende de nós. E acabar uma empresa familiar é uma tristeza. Esse organograma que vai sintetizar a palestra.
Nós temos ainda uns 15 minutos? Temos? Bom, escuta, podem perguntar, tá? Eu estou falando que eu sou empolgado na matéria. Eu sou apaixonado por esse tema aí, sabe? Então, dá para anotar, né? Dá para anotar, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Esse organograma resume o que é governança, o que é empresa familiar, o que é família empresária. Vamos lá. Toda empresa, ela tem 3 grandes áreas, né? A área comercial, que é vender, fazer o marketing, né? É fazer o pós-vendas, né? É lidar com reclamação, parte comercial. Essa parte aqui é administrativa financeira, financeiro, serviços gerais e a operação em si. Se é uma fábrica, basicamente é comprar a matéria-prima, transformar em produto, né? E liberar para o faturamento. Essas 3 áreas, elas são bastante interdependentes. Chega lá um Joãozinho lá, aí tem aqui o diretor-geral. Aí chega lá um Joãozinho, ou fala um familiar que está aqui ou lá, escuta, precisamos comprar uma nova caminhonete. Comprar uma nova caminhonete. Aí você está cheio de coisa. Vamos ver isso outro dia, pelo amor de Deus, não me enche o saco com caminhonete. Isso não é hora de falar em caminhonete, caramba. Não estou nem afim de caminhonete. Aí o cara fica chateado, o empregado. Diz, porra, o cara nem me escuta. Já vim aqui 3, 4 vezes falando na caminhonete e o cara não faz nada. Como é que funciona uma empresa familiar com governança, com o processo decisório colegiado? Se monta um comitêzinho que se reúne uma vez por semana, apenas 1h15. Reunião tem que ter hora para começar e hora para terminar. Não é assim, terminar quando dá. Não. Tem que ter pauta, 1 hora, ou 1h15, 2 horas, começar e terminar. Você tem esse comitê que são pessoas que são aqui da fábrica, pode ter um outro familiar, mas de preferência não. Ele se reúne uma vez por semana, 1h15, e convida o Joãozinho que vai fazer a proposta de comprar a caminhonete nova. Joãozinho, por que tu está propondo comprar uma caminhonete nova? Que a atual caminhonete está velha, tem muita manutenção, dá uma imagem negativa para a empresa, ela é pequena. Mas escuta, não dá para terceirizar mais, não dá para uberizar mais. Aí discute e tal, não, realmente temos que comprar uma caminhonete nova. Então o comitê discute e não, temos que comprar uma caminhonete nova. Qual caminhonete? Volkswagen, Mercedes, coisa e tal. Disse, não, vamos comprar uma Peugeot Expert. Peugeot Expert tá boa, tá barata, tal, tá joia. E aí o comitê faz um ato só, estamos propondo comprar uma caminhonete, né, porque a atual tá velha, tá a imagem tá pequena, coisa e tal. Aí sobe a diretoria. Então vejam só, esse comitê, ele não tem poder de decisão. O poder de decisão continua com a direção geral, que é o dono da empresa, os donos da empresa. Ele já recebe a proposta do Peugeot Expert e, por questão de respeito, eles têm que dar uma resposta em 24 horas depois dessa ata. Reunião sem ata não serve para nada. Reunião tem que ter ata. Para quando discutir depois, puxa a ata. Mas mudou. Então vamos fazer uma nova reunião para mudar, fazer uma nova ata. Mas enquanto essa ata está ali, é o que vale. Vamos lá. A diretoria resolve, não, eu quero que vocês façam uma cotação também da Mercedes. É muito mais cara, mas tem mais qualidade, tal e coisa e tal. Aí o comitê se reúne novamente, né? E vai discutir, mas o comitê diz, não, nós vamos continuar com a nossa proposta inicial de comprar um Peugeot Expert. A diretoria concorda, então, se a diretoria não concorda, ela tem que dizer por quê. Se ela concorda, beleza. Aí se comprou a Peugeot. E a Peugeot foi uma merda. Não valeu nada. Só incomoda aquela porcaria. Não vale nada. Todo mundo tem culpa. Não é só o dono que escolheu. É o comitê inteiro que tem culpa junto com a direção. Mas se a Peugeot Expert for uma boa opção, todo mundo tem o mérito. Eu sou consultor de empresa. Vocês conhecem aquele sistema que tinha de energia elétrica ouro sazonal? Entre 6 e 8 da noite, a companhia da eletricidade, né, cobrava uma taxa mais alta por causa do pico, né, de consumo. Né? Aí quantos mercados compravam um gerador diesel? Né? Ligava o gerador diesel para não consumir energia naquela quantidade. Né? E depois desligava e continuava a coisa. Aí lá uma fábrica, a maior fábrica de roçadores do Brasil, vou falar que o cara já morreu, o seu Renato Trapp, o velho foi lá, não perguntou para ninguém e comprou um gerador.
Botou lá os geradores, o cara manutenção, monta. E o cara começou a enrolar, que não dava. 3 meses depois, aquele gerador não ligava. Aí eu era consultor, fui lá perguntar, escuta, Sérgio, por que tu não coloca esse gerador a funcionar? Porque esse velho é um filho da puta. Por que esse velho foi lá e comprou essa porcaria desse gerador? Não vale nada, só porque era do amigo dele, não tem manutenção, e o bicho nem conhece o que é lei de Pareto. Conhece a lei de Pareto 20/80? Se desligasse 2 máquinas, das 6 às 8, já dava a economia que precisa. Se mudasse a hora da janta, também resolvia. Porque esse velho foi comprar essa porcaria desse gerador. Eu não vou ligar essa merda. Isso o cara falou. Quer dizer, o cara enfrentando o patrão. Por que o patrão não reuniu o comitê para discutir o que fazer no ouro sazonal? Então nós queimamos muito colaborador que nós não escutamos. Escutar não é respeitar, não significa bater continência. Não, é escutar, refletir e dizer para ele sim ou não, por quê? Sempre o não tem que ser acompanhado de porquê. Senão você não tem a fidelidade do colaborador. Para ter uma ideia, a VEG, numa empresa pequena, eu crio um comitê só. Se a empresa já tem aqui, digamos, 50, 100 funcionários, eu crio 3 comitês, um comercial, uma operação e um administrativo financeiro. A VEG tem 37. E o seu Ego dizia assim, vocês querem acabar com a VEG? Vocês acabem com as comissões. Porque a comissão dá um sentido de união tão grande, que a empresa vai melhor. Não é assim como um time de futebol, que o ataque toca o pau no meio de campo ou toca o pau na defesa. Eles têm que chegar e por que nós perdemos esse jogo? O problema começa lá na defesa, no meio de campo, para chegar no ataque, não é assim? Então a empresa tem que ser vista como um todo. E normalmente, numa empresa familiar, os salários tem um familiar aqui, um lá e um lá. Eu sempre fui um homem industrial. Eu ficava pé da cara, porque eu era da industrial e ganhava menos do que o comercial. Porque normalmente o comercial ganha mais, não é assim? Normalmente. Mas quando é família, gente, cuidado. Isso não pode ser assim. Porque se tu tens um bom comercial, mas uma péssima operação, e uma péssima, a empresa não vai bem. Eu falei para o Urbano, né? Vocês do Urbano. O Urbano são 6. Tudo é 6-0, não é nada 4-2 ou 5-1. Mas olha que coisa importante. Os 6 ganham exatamente igual. As 6 cunhadas não ficam dizendo, por que teu irmão ganha mais do que tu, seu burro? Não. Os 6 ganham igual. E sabe quem é o presidente? É uma rainha da Inglaterra. A cada 6 meses sobe um para representar a empresa em solenidades. Só serve para isso. Rainha da Inglaterra. Depois de 6 meses cai e sobe outro. E assim não tem briga. Não tem nenhuma cunhada falando, né, da co-cunhada ou do cunhado, coisa assim. Então, como é importante essa igualdade entre os familiares? Porque a pior coisa entre a família é o ciúme. É o ciúme, né? O atual prefeito de Jaraguá do Sul é um dos 6. É o mais rico dos 6. É o mais rico. Porque dizem que é bom ganhar dinheiro em aplicações. Ele é conservador como eu. Ele só tem imóvel. Ele não tem 1 centavo em aplicação. Só imóvel. É o mais rico dos 6. Mas nenhum dos 5 fala que ele roubou da empresa. Porque a empresa, eu vou falar sobre isso, ela é transparente. Todos 6 sabem tudo que acontece na empresa. Tá? Vamos lá. Aí nós temos... Então isso aqui é a empresa. É uma empresa. Tem um diretor-geral, tem um comitê, que é o órgão de decisão colegiada, e tem as 3 áreas aqui. Essas atas, elas vão... O que eu chamo de conselho é sem frescura nenhuma. Toda empresa tem um advogado e tem um contador, não é? Então, esse contador e esse advogado recebem ata para ver alguma consequência legal ou tributária daquela proposta do comitê. Ah, vamos transformar todo mundo em PJ. Mas peraí, para transformar em PJ tem um monte de regra para cumprir tantos meses, não sei o que, tal coisa. O advogado fala, não é bem assim. Discutam melhor isso aí. Aí a gente convida o advogado para explicar para eles, olha, não dá para transformar como PJ de hoje para amanhã. Mesma coisa o contador, agora com a forma tributária que tem aí. Se não tal, você tem que fazer o advogado e o contador ganhar dinheiro sem trabalhando esse desgraçado. Eles quase não trabalham esse desgraçado. Né? Então tem que fazer esse cara trabalhar e ajudar no processo decisório. Olha como a coisa é óbvia.
Você envolver todo mundo, até o advogado e o contador. Né? Vamos lá. Então, isso aqui é a empresa, tá? Isso aqui é a empresa. Agora vem o pepino maior. É a família. Vamos lá. Eu tenho um arco-íris, fábrica de biscoitos. Então, eu e a minha ex-esposa é um núcleo. Porque quando você casa, a minha filha é outro núcleo e o meu filho é outro. Quando você casa, a família é muito mais forte, você com o teu cônjuge, teu esposo, tua esposa, do que com o pai e com a mãe. Ou não é assim? Não é assim? Por isso que se cria núcleos diferentes. É um núcleo, são os pais, a filha mais velha e o filho mais novo. Então aqui a minha filha, lógico, tem um genro e o meu filho tem uma nora. Só que a minha filha foi escolhida por esses 3 núcleos para ser a CEO da empresa. Essa aqui. E esse menino aqui, meu filho, é diretor da WEG nos Estados Unidos. Mas a minha nora não tem nenhum ciúme da minha filha, nenhuma desconfiança, porque nós aplicamos a primeira regra fundamental da governança: transparência. Todo mês de janeiro se faz uma reunião, se discute qual foi o lucro da empresa. O lucro foi X%. Quanto nós vamos reaplicar, vamos reinvestir e quanto que nós vamos distribuir. Então, deu lá um lucro, vamos lá, lucro de 100 mil, nós vamos dividir, vamos reinvestir 40%. Aí os 60%, cada núcleo ganha 20%. E se discute em janeiro quanto que a minha filha vai ganhar de Prolabore. Se discute quais serão os benefícios indiretos dela. Um carro até 120 mil reais, 7 anos de idade, plano de saúde, previdência privada, um percentual sobre crescimento de faturamento e um percentual sobre resultado. Nessa reunião está lá o meu filho. O resto do ano, ele não ganha bolhufa, ele não ganha nada, porque ele ganhou a participação em Cerro. Assim tem que ser uma empresa familiar. Se você é um mero sócio, você só ganha sobre distribuição de lucro. Você não ganha porque está lá fora. Tem empresário que tem um filho que não vale nada, o cara dá para o cara 25 pau para ele ficar fora da empresa e não encher o saco, e o cara fica pior ainda. Porque ele acha uma companheira e coisa e começa a fuxicar no ouvido e fica pior ainda. Agora, se você cria regras claras, isso no papel, acordo de sócio, empresa sem acordo de sócio, pelo amor de Deus, ela tem que ter isso é um casamento, contrato social é uma coisa e acordo de sócios é outra. Isso tem que estar bem claro como funciona. É a mesma história. Os meus filhos são ainda jovens, não tem nenhum filho que vai querer entrar lá. Mas logo, logo eles vão ter lá 16, 17, 18 anos, né? Aí o cara se forma em oceanografia e quer trabalhar na fábrica de biscoito, aqui para ele, aqui, ó. Aqui para ele, aqui, ó. Não vai, não vai. Mas como? Só porque eu sou filho? Não. Porque tem uma regra, você só vai entrar na empresa se tiver vocação e competência. Se você é formado em oceanografia, vai estudar marketing, vai estudar RH, vai estudar TI, vai estudar qualquer MRP, ERP, vai estudar para você ajudar a empresa. Se você não ajudar, você não entra na empresa. Isso é regra, está no papel, está no papel. O que falta na empresa familiar é aquele negócio, não, o que vale é a palavra, o que vale é o, né? Como é que chama-se? O fio de bigode. Gente, isso é palhaçada. Não, isso é palhaçada. O dinheiro acaba com as pessoas. Eu sempre digo político, desculpe se vocês são políticos, né? Mas político, ele chega num chiqueiro, não dá 5 minutos, ele está com o uniforme todo sujo já, todo sujo. Respinga, sabe? O mundo político é porco. E a família tem que tomar cuidado para não ser igual, sabe? Porque se você dá mais poder para um familiar, ele começa a ganhar dinheiro, ele fica cada vez pior. Ele fica acreditando que ele merece. E como ele está aqui dentro, ele pode fazer o que quiser. Não é assim, gente. Essa empresa não é só dele. Essa empresa é de todos nós. Tem que ter esse respeito. Senão a coisa não vai. Tá? Tá claro isso? Resumo.
Profissionalizar não significa expulsar familiar, significa preparar o cara. O cara tem que ter vocação e competência, né? E agora vem o modelo de gestão, que é a governança. Por favor, retorna agora. Retorna. Olha aqui, ó. Olha que coisa incrível. O que é governança? Definição está na minha tese de doutorado. Aqui. Governança é um modelo de gestão que respeita todos os envolvidos no negócio. Vamos lá. Quando você cria um comitê, você passa a respeitar aquele colaborador que dá a ideia, não é assim? Você está escutando o cara. Então ele passa a se envolver. Você passa a explicar para a família tudo que está entrando, tudo que está sobrando. O senhor Urbano dizia assim, não interessa o quanto que entra, o que interessa é o quanto que sobra, não é? É o quanto que sobra. Esse aqui fora estão faturando 7 bilhões, mas está sobrando 50 mil. E daí, como é que faz? Então, a primeira coisa que tem na governança é todos são respeitados e tem a tal, essa minha filha que está aqui, ela pratica o que se chama transparência. Nós fazemos uma DRE a cada 3 meses, demonstrativo de resultados da empresa, e vai para toda a família, para saber o que está sobrando. Tá? Outra, aí chega o meu filho e diz assim, de quem estás comprando o trigo? Ela não precisa ficar braba, ela tem que prestar contas sim. Ela tem que prestar contas. Então, é a terceira regra da governança. Um é transparência, outro é prestação de contas e outro é responsabilidade. Quem vai tocar a empresa é a minha filha. Esse pessoal aqui só vai palpitar, vai avaliar. Eu repito, na VEG, tem 2 aqui dentro e tem 34 aqui fora só palpitando. Mas é palpite, não é ordem. E quem vai tocar a empresa é essa pessoa que está aqui dentro, com o comitê e mais o advogado e o contador. A família só palpita, não manda nada. Tá? E outra que tem a família que então falei, transparência, prestação de contas, equidade. O que é equidade? É o que derrubou o socialismo no mundo. Eu não sei como é que alguém ainda acredita no socialismo. Eu fiz engenharia em Florianópolis e naquele tempo a União Soviética era top. Eu faço 50 anos de formatura agora semana que vem. Imagina a minha idade. Tá, vamos lá. Na faculdade eles vendiam livros da União Soviética, tudo em espanhol, livros a 1,50, 50 centavos, R$2, equivalente, né? Livros de graça. Eles diziam, lá é um paraíso. Lá todo mundo tem casa, comida, transporte, educação, todo mundo tem tudo. Aí me formei em engenharia se eu vou morar na Alemanha comunista. Fui morar na Alemanha comunista. Gente, eles têm tudo. Mas tudo da pior qualidade que pode ter. A pior qualidade possível. A casa é uma porcaria, o transporte é uma porcaria. Só tem uma coisa que eles são inigualáveis, que é a educação. Porque a educação, ela contamina a cabeça do estudante, que o melhor regime do mundo é o deles. Eles contaminam o jovem na escola. De resto, é um fracasso. E aí o que acontece? Lá, o bom colaborador, como ganha igual ao ruim, ele desanima e baixa o nível, certo? Aí todo mundo passa a ser ruim. Não é assim? Então, equidade é a minha filha saber que os melhores colaboradores têm que ser valorizados para não ir embora. Os piores, tchau. Os piores, tchau. Ela tem obrigação de saber, porque o quanto é que custa um colaborador? O cara está ganhando muito. A pergunta é, e se ele sair? Quanto vai custar se ele sair? Para substituir esse cara que eu acho caro. Ele ganha 8 pau e é caro, mas onde é que tu vai achar um cara tão bom como esse que ganha 8 pau? Nós temos que esquecer que o custo da substituição sempre é mais caro do que você recuperar um colaborador. Por isso, todo dia a gente tem que estar preocupado em desenvolver o pessoal. E a última coisa, em termos da governança, é o que chamo hoje de sustentabilidade. Mas, pelo amor de Deus, não é essa parte ambiental que está virando uma coisa chata, murrinha. Não dá para ter um mundo 100% limpo, não dá. Tem que estar um pouquinho de sujeira, tem que estar. Não é que eu vou botar o cocô e o xixi, não é que eu vou botar isso. Botar no ar, né? Então, o que é a sustentabilidade? É o que essa minha empresa devolve para a comunidade. O que devolve para a comunidade? Ajuda a pai, a ama,
ajuda na associação empresarial, no CDL, o que essa empresa devolve para a comunidade. Isso é sustentabilidade. A empresa não é como antigamente, um muro fechado, que ninguém sabe o que acontece lá dentro e que se exploda o mundo. Quantas empresas que estavam lá montadas em volta a uma miséria total. E a empresa riquíssima. Eu conheci uma fábrica de pão em Salvador que eu me encantei. O cara montou uma fábrica de pão dentro de uma favela em Salvador. É um engenheiro, se formou em engenharia porque ele não tinha uma mão. Ele era agricultor de Minas Gerais, o pai disse, bom, esse cara não tem mão, ele vai ter que estudar. Foi o único que estudou, fez engenharia. Ele foi pela Petrobras para Salvador e tal, e lá ele viu que tudo vinha de São Paulo, do Rio, de Paraná, nada da Bahia. Ele disse, eu vou montar uma empresa aqui, e montou uma fábrica de pão. Dentro da favela, vocês não acreditam, ele contrata o favelado, a primeira aula é como usar um banheiro. Olha só, usar um banheiro. Como limpar a bunda, como não mijar no chão, como não sujar tábua. Ele forma cidadão. Dali tem cada diretor favelado que chegou lá no top. Aprendeu a fazer cocô, xixi, a ser educado, sabe? Então isso é sustentabilidade. Ele está devolvendo à comunidade, né, um pouco daquilo que ele gera. Então a gente tem que pensar o que a minha empresa familiar presta de serviço para a empresa. Tu pega lá em Jaraguá, tem uma empresa que adora a parte cultural. Meu Deus, como ela ajuda, teatro, sabe? Ajuda instrumento musical, dança, tudo. Outra gosta de hospital, ajuda um monte de hospital, sabe? Outra gosta de, enfim, de futebol, de esporte. A Urbano patrocina lá, equipe de natação, uma das melhores do Brasil. Então, o que é que a tua empresa devolve para a comunidade? Pode ir pulando, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Bom, isso aqui, ó, reunião produtiva eu já falei para vocês, né? Toda reunião tem que ter hora para começar, hora para terminar. Toda reunião tem que ter uma ata. Sem ata não é reunião, tem que ter ata, né? E a gente tem que se comprometer como voto vencido. Como eu falei da Urbano lá, né? É 6-0. Mas vamos supor que no comitê não deu 6-0, deu 4-2 e tal, e eu faço parte dos dois. Eu não posso sair da reunião e dizer, eu votei entre os dois lá, eles é que não votaram. Não, eu saio do comitê dizendo que eu apoio, foi 4-2, e eu não vou dizer que eu votei nos dois. Eu vou dizer que nós decidimos junto que é assim. Então, saber ser voto vencido, né? É aquele negócio, chega, por exemplo, a jovem, chega para a mãe assim, esse final de semana tem uma balada. Eu tenho uma balada e... Não, pode ir. Aí ela fala para o pai, não, tu não vai, tu não vai. Como? Tu não vai, tá? Não vai, não vai. Aí o casal vai se encontrar e vai cair no pau. Como é que funciona a coisa? Quando a filha pede para o pai ou para a mãe que eu vou fazer uma balada, vou falar com a mãe, vou falar com o pai. E vão discutir. Por quê? Vão discutir, a filha, tu vais, o pai e a mãe discutir, tu vais, mas tu volta ou de Uber, ou de táxi, ou tu volta com uma colega, ou tu dorme na casa da menina. Ok? Ok. Mas vamos que nessa decisão inicial, a mãe deixou, a menina vai lá, vai à festa, na volta dá um acidente e a menina morre. O pai vai dizer, a culpa é tua. Não é assim? A culpa é tua. Porque não foi um processo decisório colegiado. Então, como é importante também o pai e a mãe, numa empresa familiar, discutir entre quatro paredes a decisão antes de passar para o familiar. Aquele negócio, filho, pai, quando foi lá no restaurante, lá tinha um cara com 27 anos, não sabe o que fazer. O pai tem uma empresa, não sabe o que fazer. Eu vou sair do país. Porra, você não sabe o que fazer, porra? Faz favor, caramba. Sair do país para quê? Gente, esse país, ninguém consegue segurar. Esse país, ninguém. Pode botar 8 Lula. Esse país, ninguém segura. Ninguém segura. Hã? 8 não. Não, modo de dizer, eu digo. Quero dizer o seguinte, olha, esse país tem energia solar, energia eólica, energia da subterrânea, tem álcool, né? Esse Brasil tem área
fantástica. Não temos terremoto, não temos maremoto, temos um clima maravilhoso. E eu vi lá em Roraima, lado a lado, uma cripta e uma sinagoga. Lado a lado, árabe e judeu. O estacionamento não é dividido, é o mesmo estacionamento. Você pode escolher e vai para cá. Vai. Olha que país onde árabe e judeu toma caipirinha na 25 de março em São Paulo. Olha que país fantástico. Aqui o nosso preconceito, ele é socioeconômico, não é racial. Por exemplo, o seu Urbano, que é um alemão daquele castiço. E eu disse, engraçado, né, seu Urbano? Quem gerou 36 netos do senhor foi uma médica negra. Ele disse, não, ela não é negra. Claro, seu Urbano, a doutora Cleusa é negra. Não. Sabe por quê? Ele só enxerga que ela era médica. Quando você fala que um negro é engenheiro, é advogado, é empresário, você pensa assim, mas aquele negro, mas não é negro. Nosso preconceito é socioeconômico. Quando, não é como na Índia, você tem castas, você tem que pedir licença para não sei quem para namorar com uma moça de uma casta superior. Olha que país que nós temos, gente. Ninguém segura esse país. Ninguém segura. Aí o guri de 27 anos não sabe o que fazer, vai para fora, para quê? Porra, fica aqui, vive aqui, vê. Se não gosta mesmo do teu pai, de repente propõe para o teu pai investir num outro negócio. Que tu não gosta daquele. Mas o seu Urbano sempre dizia, né? Quando o filho começa a ganhar dinheiro, ele passa a gostar do negócio. Quantos filhos do seu Urbano que saíram e lá não iam ganhar tanto como lá no arroz urbano, né? Claro, bolso. Vamos lá. Continua, Hélio. Quase terminado. Mais 5 minutinhos, estamos prontos. A grande vantagem do processo decisório colegiado é o chamado compartilhamento do conhecimento. Uma empresa vale, vocês sabem, só para lembrar, né? Não é o que ela tem de terreno e de prédio e de máquina. Ela vale pelo que ela fatura. E ela fatura com o conhecimento que ela tem, não é assim? Conhecimento de mercado, conhecimento de processo, né? Conhecimento de concorrentes, né? Então, uma empresa vale o que ela conhece. E isso a gente tem que entender como é importante na empresa familiar você compartilhar conhecimento em todos os níveis. Ninguém é o dono da verdade. Nós juntos podemos melhorar essa empresa. Vai para frente. E o que é conhecimento? Olha só que engraçado aqui, ó. Sensação. Sensação é, essa sala está quente. Isso é sensação. A sala está quente. Qual é o dado? O dado, que é a percepção, é você saber qual é a temperatura. Ela está 29 graus. Aí você aplica a cognição. O que você faz? Ou abre a janela, ou liga o ar-condicionado, e finalmente tem a sabedoria, a competência, que é essa sala que está sempre quente. O que eu posso evitar para evitar? O que eu posso fazer para evitar isso? Essa sala fica no oeste. O oeste bate o sol à tarde. De mudar o lado da sala. Ou botar uma película lá fora. Então você usar a experiência do dia a dia para melhorar, para aplicar melhor esse conhecimento. Vai lá, Hélio. Enfim, pode tocar? Pode tocar? Aí tem 2 tipos de conhecimento. Chega na sucessão, nem o caso eu e minha filha, nós ficamos 10 anos juntos. Vocês sabem que todo médico, quando ele se forma, ele tem que fazer residência, certo? Ele consegue conviver com o médico veterano. Ele começa a ver como é que o médico trata o paciente, a enfermeira, como é que trata o cara da limpeza, a moça que traz a comida, o dono do hospital, os fiscais da prefeitura. O jovem passa a ver como é que o velho trata isso aí. É o que se chama de soft skills, são conhecimentos relacionais, conhecimentos comportamentais. O conhecimento técnico ele tem da faculdade, e o resto ele aprende ali. Então, como é importante a convivência entre pai, filho, mãe, filha, na hora da sucessão. Porque não há conhecimento pior ou melhor. Normalmente o jovem tem mais conhecimento acadêmico e o velho tem mais conhecimento prático, né, no dia a dia. E esses 2 conhecimentos se complementam. A gente tem que respeitar o jovem e o jovem respeitar o velho. Continua? 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 Olha só, para terminar mesmo, a idade média das empresas brasileiras é de 8,7. Menos de 25 passam de 14. E só 1% chega aos 70. Esse hotel aqui, ó, esse hotel lá em
lá no Japão. Ele foi fundado no ano 749 e já está na 48ª geração. Então lá as empresas duram bastante também. Quem é italiano sabe que lá o cara, quando é empresário, ele tem uma casa de 2 andares. Aí ele fica velho, aí ele desce, ele passa a morar só no andar térreo, porque ele não tem como subir a escada, ele está meio acabadão, né? Aí ele escolhe o filho que vai tocar o negócio e o filho mora em cima. E aí o filho cuida do pai até o final da vida. Isso é respeito, sabe? Porque os pais têm função até uma certa idade, depois os pais têm o que se chama de representatividade. O que ele representou na vida do jovem. Isso tem que lembrar para o jovem, que ele só é por causa dos pais. O nosso pão de mel do arco-íris segue a receita da Lebkuchen. Lebkuchen em alemão é pão de mel. Da Lamberts, onde eu roubei lá essa receita do pão de mel. Tá? Pode continuar lá. Isso aqui, ó, para vocês terem uma ideia, das maiores empresas de Jaraguá do Sul, em 1968, das 19 maiores, 13 fecharam por briga de família. A semana passada fechou a maior empresa de Jaraguá depois da VEG, Braital. Eles tinham mais de 40 lojas de materiais de construção, tinham um shopping, lojas enormes. Ela está com 99 anos, essa empresa. Essa semana passada ela quebrou. O sonho do sucessor é chegar o ano 100 para festar. Não deu. Parou no ano 99. Então, briga familiar, o seu Ego dizia, o E da VEG. Nenhuma empresa é forte o suficiente para aguentar uma briga familiar. Gente, quando tem briga familiar, curem. Numa da empresa, fomos lá hoje, né? Todo final de semana eles se encontram, né? Todo final de semana se encontram. Sabe? Para o almoço, um café. Todo final de semana se encontram. Tem que manter essa união. Senão não dá. Aí ele contando. Esse Natal passado, retrasado, um colega meu perguntou se podia passar o Natal comigo. Ele disse, mas como? Passar Natal comigo? Natal é com a família, não é com amigo, né? Então, como é importante essa união. Olha só aqui, ó. A maior empresa de Jaraguá faturava em dólar, naquela época, 1 bi e 600 dólares. Vezes 6 dá 8. A VEG era a segunda. E a VEG está lá. Tudo isso aqui quebraram. Tudo com tão estrelinha que quebraram aqui, ó. Eram empresas enormes. Vamos para frente. Continua? Para terminar. Esses são alguns clientes que eu trabalho, inclusive a FG. Olha só que coisa incrível da FG aqui, ó. Sabe que Balneário Camboriú é a Dubai do Brasil, né? A IFG é Francisco Graciola. O Chico Graciola é o fundador. Deve ter mais ou menos a minha idade, 68, 9, eu tenho 73. E ele me contratou como consultor porque ele não aguentava olhar para o filho, que o filho usava brinquinho, usava aquele cabelo, aquele caminho de rato aqui, né? Caminho de rato, né? Todo diferente, ele não aguentava o filho. Mas o filho é um monstro, é um especial em gestão financeira, em gestão de RH. O guri é fera. E o velho é fera em vendas. O velho chamar ele às 3 da manhã, num sábado domingo, para vender, ele sai correndo para vender. Então, o pai, um grande vendedor, e o filho, um grande gestor. Os dois não se entendiam. Até que lá pelas tantas, o menino, uma moça espertinha, que eles estão ricos, né? A menina conseguiu namorar com o filho. Namorou com o filho e tal. Depois o filho se desencantou com a menina, ela foi namorar o pai. E hoje ela é a esposa do pai. Ou seja, a ficante do filho, hoje é a madrasta dele. E eles se aguentam, em nome da empresa. Olha a que ponto se chega quem toca uma empresa. Entendeu? O pai é casado com a ficante do filho. Aí me perguntaram, mas continua ficando? Não, aí também não, né? Né? Encerrou, né? Mas olha como é o que é uma empresa familiar. Quanta coisa que você engole em nome da empresa. Quanta coisa que você engole. Continua lá. Ó, as empresas, na França, hoje, quando você casa, você diz assim, ó, eu quero um casamento para 4 anos. Você casa com prazo de validade, casamento na França, não é para a vida. Você casa para 4 anos. Se você terminar até 4, você não paga nada. Nada. Você chega lá, ó, descasei e acabou, né? Para não ter nenhuma despesa, né? Mas no Brasil, ou no mundo inteiro, nenhuma empresa nasce com data de validade.
Porque nós nascemos, crescemos, amadurecemos, que nós emburrecemos, casamos, né? Aí nós envelhecemos e morremos, né? Uma empresa, quando acontece isso aqui, de o velho começa a envelhecer e parar, vem o filho e continua outro ciclo. Então, sempre vai continuando, porque uma empresa não tem prazo de validade, não deveria ter. E quando ela se acaba, a culpa é nossa. Porque hoje nós temos a juventude ruim, a culpa são nós pais, não é do jovem. Porque nós hoje criamos filhos assim, muito cheio de cuidado, cheio de proteção. Tem que deixar ele se fuder de vez em quando. Tem que deixar ele dar com a cabeça na parede. Ele cair, se machucar. E você, como é que ensina uma criança para andar? Você levanta, ela vai, ela cai. Você levanta, cai. Terceiro, agora te fode, cara. Vai agora. Não vai ficar o tempo todo, né, segurando o filho. Quanto pai que segura o filho até os 30 anos, né? Pelo amor de Deus. Aí reclama que o filho é ruim. Então, tu não tem que proteger filho. Tu tem que preparar para a vida. A vida é essa porcaria. Tu vai enfrentar, eu vou te preparar para a vida. Mas não vou criar uma armadura em teu entorno. Tu vai ter que se arrebentar. Isso é ser pai. Isso é ser mãe. Tá? Ou seja, saber é uma coisa, saber fazer é outra. Se eu falei demais, desculpa, mas eu sou empolgado no assunto, tá? Obrigado.